Quais sinais dos temperamentos, o comportamento do meu filho revela hoje? Seja bem-vinda ao segundo dia do nosso desafio. Mães proféticas. Ontem nós aprendemos que Deus não criou as crianças iguais. Cada filho possui uma personalidade única, um propósito único e uma forma única de enxergar o mundo. Hoje nós vamos dar mais um passo. Se você não baixou o material de apoio exclusivo que eu preparei para você, clique aqui no link da descrição, entre para o grupo da comunidade do seu estado para você baixar o material de apoio. Hoje nós vamos conhecer os 4 temperamentos mais profundamente, tá? E eu quero te fazer um pedido: não coloque rótulo no seu filho. Hoje nós ainda vamos continuar a observá-lo, porque compreender é muito diferente de rotular. Imagine que 4 crianças estão brincando no parque. De repente, uma bola quebra o vidro de uma janela. As 4 presenciaram exatamente a mesma situação, mas cada uma vai reagir àquela situação de um jeito. E é justamente isso que os temperamentos nos ajudam a compreender. Então vamos lá. A criança sanguínea, ela costuma reagir primeiro pela emoção. Ou seja, ela pode dizer: foi sem querer, fica agitada, fala bastante, quer resolver aquele problema ali e normalmente ela demonstra muito aquilo que ela está sentindo. A criança colérica, ela procura uma solução. Talvez ela diga: vamos conversar com o dono da casa, ou simplesmente fala: eu assumo toda a responsabilidade. Ou seja, ela tende a agir, a tomar uma iniciativa para resolver o problema. A criança melancólica, provavelmente, ela vai ficar profundamente preocupada. Ela pode até pensar: e se alguém se machucar? E se brigarem comigo? Ela sente a situação intensamente, começa a refletir sobre aquela situação, ela começa a analisar e ela pode se culpar. A criança fleumática, ela normalmente observa antes de agir. Ela não reage impulsivamente, ela procura entender o que está acontecendo, ela vai evitar a todo custo qualquer conflito e ela pode até esperar que alguém tome iniciativa antes dela. Percebe? O mesmo acontecimento, 4 reações completamente diferentes. A sanguínea vai explodir, ficar nervosa. A colérica, ela vai agir para tentar resolver. A melancólica, ela vai ficar chorando, triste, e a fleumática vai simplesmente paralisar diante daquela situação. Nenhuma delas significa que uma criança seja melhor do que a outra. Apenas revelam maneiras diferentes de perceber o mundo. E é exatamente por isso que a mesma forma de educar não produz o mesmo resultado em todos os filhos. Agora eu quero fazer para você uma pergunta. Quando seu filho fica frustrado, o que ele costuma fazer? Chorar? Enfrentar? Calar? Ou procurar alguém? Essas pequenas pistas dizem muito sobre a maneira como ele interpreta a vida, ok? Então, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Hoje eu quero que você observe seu filho em 3 situações. Quando ele recebe um não, quando ele brinca, quando ele fica frustrado. Não tente corrigir imediatamente, apenas observe e pergunte a si mesma: o que essa reação revela sobre a forma que meu filho percebe o mundo? E aí você vai pegar ali o seu diário da mãe profética ou um caderno, o material de apoio que você vai baixar lá dentro da nossa comunidade, e você vai completar a seguinte frase: quando meu filho fica frustrado, normalmente ele... Depois você escreva:
Hoje eu acredito que o temperamento predominante dele pode ser. Não se preocupe em acertar, ok? Nós ainda estamos aprendendo. E depois você vai fazer uma oração pelo seu filho, dizendo assim: Pai, obrigado porque o Senhor conhece profundamente o coração do meu filho. Ajude-me a enxergá-lo além dos comportamentos. Me dá sensibilidade para compreender que o Senhor o criou para ser. Que eu nunca tente moldá-lo à minha imagem, mas o conduza para cumprir o propósito que o Senhor preparou para a vida dele. Em nome de Jesus, amém. Então agora vamos ao nosso desafio prático do dia. Hoje, toda vez que seu filho reagir a alguma situação, não pergunte como faço para corrigir isso. Pergunte o que essa reação está revelando sobre a personalidade dele. Você ficará surpresa com aquilo que você vai descobrir. E amanhã nós vamos aprender a identificar o temperamento predominante aí na sua criança, tá? Porque comportamento não é a mesma coisa que temperamento. E entender essa diferença evita muitos erros na educação dos nossos filhos. E antes de você ir embora, clique aqui no nosso link da descrição para você entrar no grupo da comunidade e baixar o presente exclusivo que eu preparei para você, que é um material de apoio, onde você vai estar fazendo as suas anotações da semana e no final dos 7 dias você vai descobrir o temperamento predominante no seu filho e ferramentas práticas para usar no dia a dia. E lá dentro da comunidade, você vai poder interagir com outras mães, você recebe devocionais diários para você se conectar com Deus. E além disso, você vai ter um suporte exclusivo da mobilizadora do seu estado, que vai estar te acompanhando durante toda essa jornada. Eu espero você amanhã aqui no nosso terceiro dia. Um lar de cada vez, uma geração transformada.